Vamos então continuar agora com o estudo do direito civil e vamos falar sobre pessoas. Então bora lá. O primeiro tópico a falar sobre pessoas é falar sobre personalidade. Então, para a doutrina considerada tradicional, pessoa é um ente físico ou coletivo insuscetível de direitos e obrigações. Perdão, suscetível o quê? Suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito, por sua vez, é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou de uma titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, por meio de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial. Liga-se à ideia da pessoa, a ideia de personalidade, que exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Também deveres que, sendo a pessoa natural, ser humano ou jurídica, agrupamentos humanos. Agora também aqui não está falando tanto do transhumanismo, mas tudo bem, vamos deixar para lá, né, essa parte. Portanto, sujeito às relações jurídicas e a personalidade, a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma aptidão a ser reconhecida. Então, toda pessoa com isso é dotada de personalidade. Já a capacidade, por sua vez, é a medida jurídica da personalidade. Isso é assim porque a capacidade jurídica é a condição ou pressuposto de todos os direitos. Então, para ser pessoa, basta que o ser humano exista. Para ser capaz, o ser humano precisa preencher requisitos necessários para agir por si, como sujeito ativo ou passivo de uma relação jurídica. Então, a fim de satisfazer suas necessidades nas relações sociais, o ser humano adquire direitos e assume obrigações. E o conjunto dessas situações jurídicas individuais, suscetíveis de apreciação econômica, designa patrimônio. Então, o que é patrimônio? É um conjunto de situações jurídicas individuais suscetíveis de apreciação econômica, que é, sem dúvida, a projeção econômica da personalidade. Ao lado dos direitos reais, temos os pessoais, como, por exemplo, relações de credor e devedor. Porém, a par dos direitos patrimoniais e dos direitos pessoais, a pessoa natural tem direitos da personalidade, o mesmo que se diga da pessoa jurídica, conforme o Código Civil, artigo 52. Pois se houver violação à sua imagem, à sua honra objetiva, etc., fará jus e reparação por dano moral. Inclusive, verificar nesse dia daí a própria súmula 227 do STJ. A importância do direito de personalidade e a posição privilegiada que vem ocupando na lei maior, na Constituição, são tão grandes que a sua ofensa constitui elemento caracterizador do dano moral e patrimonial indenizável. Como ensina Goffredo Telly Jr., a personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. O direito objetivo autoriza a pessoa a defender sua personalidade, de forma que, para o mesmo autor, Goffredo Telly Jr., os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a vida, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a autoria, etc. A vida humana, por exemplo, é um bem anterior ao direito que a ordem jurídica deve respeitar. E, na verdade, o direito à vida é o direito ao respeito à vida do próprio titular e de todos. Logo, o direito à personalidade são direitos subjetivos que excluem os outros, excludente alios, ou seja, direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo o bem inato e valendo-se da ação judicial. Os direitos da personalidade são absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, relativamente indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. Apesar de apresentar todos os caracteres, o artigo 11 do Código Civil apenas reconhece expressamente dois deles, ao prescrever, abre aspas, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária.
Por outro lado, pelo enunciado 4 da primeira jornada de registro civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, vulgo CJF, tal limitação seria possível desde que não seja permanente e nem geral. Implicitamente, admite a sua relativa disponibilidade no artigo 13, ao admitir a doação de órgãos ou tecidos para fins terapêuticos e de transplante, desde que não venha a lesar permanentemente a integridade física do doador e sua vitaliciedade, ao prever, no artigo 12, a possibilidade de reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade do morto pelo seu cônjuge sobrevivente ou companheiro e parentes. E abre aspas, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso do direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e os bons costumes. Isso aqui fecha aspas, é o fragmento do enunciado 139 do CJF, aprovado na terceira jornada em 2004. Na quinta jornada do CJF, temos alguns enunciados importantes, como o 398, que diz que as medidas previstas no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas, de forma concorrente e autônoma. No enunciado 399, que diz que os poderes conferidos aos legitimados para a tutela pós-mortem dos direitos de personalidade, nos termos dos artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único do Código Civil, não compreendem a faculdade de limitação voluntária. E no enunciado 400, que diz que os parágrafos únicos dos artigos 12 e 20 asseguram legitimidade por direito próprio aos parentes, cônjuge ou companheiro para a tutela contra a lesão perpetrada pós-mortem. Então, apesar da grande importância do direito de personalidade, o Código Civil, mesmo tendo dedicado a eles um capítulo, pouco desenvolveu sobre tão relevante temática, embora com o objetivo primordial de preservar o respeito à pessoa e aos direitos protegidos constitucionalmente, não tenha assumido o risco de enumeração taxativa, prevendo em poucas normas a proteção de certos direitos inerentes ao ser humano, talvez para que haja, posteriormente, desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário e regulamentação por normas especiais. Então, no artigo 13 e no parágrafo único, previu-se o direito de disposição das partes, separadas do próprio corpo em vida, para fins de transplante, ao prescrever que, abre aspas, artigo 3 do Código Civil, salvo por exigência médica, é defeso, proibido, portanto, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei especial, fecha aspas. O direito ao próprio corpo é indisponível se conducente à diminuição permanente da integridade física, a não ser que a extração de órgãos, tecidos ou membros seja necessária, por exigência médica, para resguardar a vida ou a saúde, como, por exemplo, a amputação de uma perna gangrenada. Pelo enunciado 532 do CJF, aprovado na sexta jornada de civil, é dito que é permitida a disposição gratuita do próprio corpo, com objetivos exclusivamente científicos, nos termos dos artigos 11 e 13 do Código Civil. Estando em consonância com a Lei 9.434/97, especificamente seus artigos 9º e parágrafos 3º ao 8º, regulamentada pelo Decreto 9.175 de 2017, em seus artigos 27 e 31, prevê a doação voluntária, conforme aponta a Constituição Federal, artigo 199, parágrafo 4º, feita por escrito, na presença de testemunhas, por pessoa juridicamente capaz, de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para efetivação em vida do doador de transplante ou tratamento, comprovada a necessidade terapêutica do receptor consorte, parente consanguíneo até o 4º grau, ou qualquer pessoa inscrita na lista única de espera, mediante autorização judicial, salvo o caso de medula óssea. Essa doação é apenas permitida em caso de órgãos duplos, rins,
partes recuperáveis e regeneráveis de órgão, como fígado, ou tecido, como a pele e medula óssea, cuja remoção não traga risco para a integridade física do doador, nem comprometa suas aptidões vitais e saúde mental, e nele provoque deformação ou mutilação, conforme a própria lei 943497 diz, seu artigo 9º, parágrafos 3º e 4º. As operações de mudança de sexo em pessoa transexual ou transgênero, ou adequação sexual ou afirmação sexual, em princípio, são proibidas. Em princípio, são proibidas por acarretar mutilação, esterilização, perda da função sexual orgânica. Estou dizendo que é em princípio, de acordo com a letra fria do Código. Só a presença médica é que será possível a supressão de partes do corpo humano para a preservação da vida ou da saúde do paciente. O CJF, enunciado 276 da 4ª jornada, esclarece, abre aspas, o artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo, por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Fecha aspas. Pelo enunciado 401 do CJF, aprovado na 5ª jornada, diz que não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de um material biológico para fim de pesquisa científica, desde que a manifestação da vontade tenha sido livre e esclarecida e pudesse ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o respeito dos direitos fundamentais. Por sua vez, a Lei 13.146 de 2015, artigo 12, parágrafos 1º e 2º, requer o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, mesmo em situação de curatela. O CJF, enunciado 405, aprovado na 5ª jornada, esclarece que o direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso C da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que nega tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou falta dele, desde que observados os seguintes critérios. Letra A, capacidade civil plena, excluído o suprimento por representante ou assistente. Letra B, manifestação de vontade livre, consciente e informada. Letra C, oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Aquele que for incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, pode doar, havendo consenso de seus pais ou do representante legal, dispensando-se hoje autorização judicial em caso de transplante de medula óssea que não venha a lesar sua saúde, conforme Lei 9.434/97, artigo 9º, parágrafo 6º. É preciso também saber que antes do transplante ou enxerto, haja expresso o consentimento do receptor, assim escrito em lista única de espera, o seu representante legal, se incapaz, devidamente instruído, em termos compreensíveis, da excepcionalidade da medida e dos riscos que podem vir, conforme Lei 9.434/97, artigo 10 e parágrafos, com a redação da Lei 10.211 de 2001. Também verificar o Decreto 9175/2017. Tal se dá porque ninguém pode ser constrangido a submeter tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco de vida. Código Civil, artigo 15, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigos 11 e 13. No artigo 14 e parágrafo único, o Código Civil dispõe que é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. E rege a disposição gratuita e a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano pós-mortem para fim de transplante em paciente com doença progressiva ou incapacidade irreversível por outras técnicas terapêuticas. Lei 9434/97 e Decreto 9175, artigo 17 a 19.
A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo do falecido, que nada dispôs sobre isso, dependerá de autorização de qualquer parente maior, da linha reta ou colateral até até segundo grau, não é terceiro, segundo grau, ou do cônjuge sobrevivente, firmado em documento subscrito por duas testemunhas presentes na verificação da morte. Veja a lei, né, 9434/97, artigo 4º. Em se tratando de pessoa falecida, juridicamente incapaz, a remoção de seus órgãos e tecidos apenas poderá ser levada a efeito se houver anuência expressa de ambos os pais ou seu representante legal. Veja a lei 9434/97, artigo 5º. Pelo artigo 14, parágrafo único do Código Civil, nítida é a consagração do princípio do consenso afirmativo, pelo qual cada um deve manifestar em escritura pública ou em testamento sua vontade de doar seus órgãos e tecidos para depois da morte, com objetivo científico, por exemplo, estudo da anatomia humana em universidades, ou terapêuticos, como transplante de órgãos e tecidos, tendo o direito de, a qualquer tempo, revogar livremente essa doação pós-mortem. Pelo enunciado 402 do CJF, aprovado na 5ª jornada, e diz assim, que o artigo 14, parágrafo único do Código Civil, fundado no consentimento informado, não dispensa o consentimento dos adolescentes para a doação de medula óssea, prevista no artigo 9º, parágrafo 6º, da Lei 9434/97, por aplicação analógica dos artigos 28, parágrafo 2º, e 45, parágrafo 2º do próprio ECA. Então, é fácil perceber que se protege não os direitos do próprio corpo vivo ou morto, mas também inviolabilidade do corpo humano, pois ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, conforme o artigo do Código Civil, artigo 15. Pelo enunciado 533 do CJF, aprovado na 6ª jornada, é dito que, enunciado 533, tá? O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que lhe possa causar risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. Os artigos 16 a 19 tutelam o Código Civil, por eles, né, o Código Civil tutela o direito ao nome contra atentados de terceiros, tendo-se em vista que ele integre a sua personalidade, por ser um sinal exterior pelo qual se individualiza a pessoa, identificando-a na família e na sociedade. Pelo artigo 18, está vedada a utilização do nome alheio, sem devida autorização, em propaganda comercial. Também se protege o pseudônimo, que é adotado por escritores, pintores, artistas, e não pode ser usado sem autorização sob titular, sob pena de perdas e danos. Especificamente, temos o Código Civil, artigo 19. O artigo 19 também alcança a heteronimia, que na lição de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bordão de Moraes, quando se usam para fins lícitos, alternadamente, nome e pseudônimo, como fazia, por exemplo, Fernando Pessoa, que assinava seus poemas, não só em seu nome, mas também por seus heterônimos, como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, etc. O artigo 20 e parágrafo único do Código Civil tutela o direito à imagem e os direitos a ele conexos, ao prescrever que, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então existe a proteção à imagem e à honra em vida ou pós-mortem, seja ela atingida por qualquer meio de comunicação. A imagem retrato é a representação física da pessoa como um todo ou em partes separadas do corpo, como o nariz, os olhos, o sorriso, desde que identificáveis,
implicando o reconhecimento de seu titular por meio de fotografia, escultura, desenho, pintura, interpretação dramática, cinematografia, televisão, sites, etc., e requer autorização do retratado, conforme a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. A chamada imagem-atributo é um conjunto de caracteres ou qualidades cultivadas pela pessoa, reconhecidos socialmente. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5, como habilidade, competência, lealdade, pontualidade, etc. A imagem pública, né, são a valoração sobre a imagem. A imagem abrange também reprodução, romanceada em livro, filme ou novela, da vida da pessoa de notoriedade. O direito à imagem é o de ninguém ver a sua efígie exposta em público ou mercantilizada sem seu consenso, e o de não ter sua personalidade alterada, material ou intelectualmente, causando dano à sua reputação. Abrange o direito à própria imagem, ao uso ou à difusão da imagem, à imagem das coisas próprias e à imagem em coisas ou em publicações, a de obter imagem ou consentir pela sua captação por qualquer meio tecnológico. Sobre isso, inclusive, vê a súmula 403 do STF. Pelo enunciado número 587 da 7ª Jornada de Direito Civil do CJF, está dito que o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo indispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor, para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa. Na verdade, fala dispensável, sendo dispensável a prova do prejuízo, porque é um dano presumido, dano in re ipsa. O direito à imagem é autônomo, não precisando estar em conjunto com a intimidade, a identidade, a honra, etc., embora possam estar, em certos casos, tais bens a ele conexos, mas isso não faz com que sejam partes integrantes um do outro. Não se pode negar que o direito à privacidade ou intimidade é um dos fundamentos basilares do direito à imagem, visto que seu titular pode escolher como, onde e quando pretende que a sua representação externa, que é a imagem retrato, ou sua imagem atributo, seja difundida. É por essa razão que o artigo 20 do Código Civil requer autorização não só para divulgar escrito ou transmitir opinião alheia, pois tais atos poderão atingir a imagem atributo, a privacidade pode vir à tona e gerar sentimento de antipatia, influindo na consideração social da pessoa, causando gravame em sua reputação, bem como para expor ou utilizar a imagem de alguém para fins comerciais, porquanto pode a adaptação de sua imagem ao serviço de especulação comercial ou propaganda direta ou indireta gerar redução da estima ou do prestígio. Bom, o artigo 20 protege a transmissão da palavra e a divulgação de escritos e fatos ante a liberdade de informação, sendo que pela 8ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 613, diz que a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação ao direito da personalidade, no ordenamento jurídico brasileiro. E tutela também a voz humana. A voz, modo de comunicação verbal e sonora, constitui expressão de emoções e pensamentos no relacionamento humano que identifica a pessoa no meio social e é protegida constitucionalmente. Portanto, é um direito de personalidade. Muitos usam a voz profissionalmente como locutores, atores, cantores, professores, e daí não ser permitido que terceiros façam utilização indevida da voz de outrem, atingindo-lhe direitos conexos com os da honra, a imagem, a intimidade, etc. O direito de interpretação, ou seja, o do ator numa representação de certo personagem, pode estar conexo ao direito à imagem. Veja, inclusive, a lei, de autorais 9610, 98, artigo 89 e seguintes, e 115, bem como a lei 6.615, 78, e ao direito autoral também. O autor de obra intelectual pode divulgá-la por apresentação pública quando a obra é representada dramaticamente,
executada, exibida, projetada em fita cinematográfica, transmitida por radiodifusão, etc. E é nesse terreno que se situa o contrato de representação e de execução de conteúdo complexo, por se referir não só ao desempenho pessoal, mas também à atuação por meios mecânicos e eletrônicos dos diferentes gêneros de produção intelectual, suscetíveis de comunicação audiovisual e regulados pelos artigos 29, inciso 8, alíneas A e B, 46, inciso 6, 68 e 76 da Lei 9.610 de 98. Na representação pública, existem imagens transmitidas para difundir obra literária, musical, artística, que deverão ser tuteladas juridicamente, juntamente com os direitos do autor. Os direitos dos artistas, intérpretes e executantes são conexos aos dos escritores, pintores, compositores e escultores. Logo, podem impedir a utilização indevida de suas interpretações, bem como de sua imagem. Vamos saber disso. A imagem protegida no artigo 5º, inciso 28, a linha A da Constituição Federal, como direito autoral, desde que ligada à criação intelectual de obra fotográfica, cinematográfica, publicitária, etc. Todavia, há certas limitações do direito da imagem, como a dispensa da anuência para sua divulgação quando, a linha A, primeiro tipo, na letra A, quando se tratar de pessoa notória, desde que a difusão de sua imagem sem o seu consentimento esteja relacionada com a sua atividade que a torna notória, ou direito à informação. Letra B, se referir a exercício de cargo público. Letra C, se procura atender a administração, serviço da justiça ou da polícia. Letra D, tiver de garantir a segurança pública em que prevalece o interesse social, requerendo sua divulgação da imagem, por exemplo, de um procurado pela polícia. Letra E, se busca atender ao interesse público, aos fins culturais, científicos e didáticos. Letra F, se houver necessidade de resguardar a saúde pública. Letra G, se obtiver imagem em que a figura é tão somente parte do cenário, como congresso, exposição de obras de arte, enchente, praia, tumulto, show, desfile, festa carnavalesca, etc. Embora aqui tenha uma divergência, tá? Sem que se destaque, pois se pretende divulgar o acontecimento e não a pessoa que integra a cena. Se tratar de identificação compulsória ou imprescindível algum ato de direito público ou privado, deveras, ninguém pode se opor a que se coloque a sua fotografia em carteira de identidade. Esses limites, delineados pelo artigo 20, caput do Código Civil, são impostos pelo direito à liberdade de informação. O lesado pode pleitear reparação pelo dano moral e patrimonial, súmula 37 do STJ, provocado por violação à sua imagem-retrato ou imagem-atributo e pela divulgação não autorizada de escritos ou declarações feitas. E se a vítima vier a falecer e for declarada ausente, são partes legítimas para requerer a tutela do direito à imagem, na qualidade de lesados indiretos, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes. Artigo 20, parágrafo único do Código Civil. Também se entende um companheiro, obviamente, inclusive como diz o CJF na quarta jornada, enunciado 275, e o parente colateral, visto ter interesse próprio vinculado a dano patrimonial ou moral causado ao bem jurídico alheio. O Código Civil também tutela o direito à privacidade no artigo 21. A privacidade não se confunde com intimidade, mas esta pode incluir-se naquela, a intimidade na privacidade. Por isso, é tratado de modo diverso, apesar de a privacidade voltar-se a aspectos externos da existência humana, como recolhimento da própria residência, sem ser molestado, escolha do modo de viver, hábitos, comunicação via epistolar ou telefônica, e a intimidade a respeito dos aspectos internos do viver da pessoa, como segredo pessoal, relacionamento amoroso, situação de pudor, etc. E pelos enunciados do CJF, aprovados na quinta jornada, temos o 404, que diz que a tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informações que versem especialmente sobre o estado de saúde, sua condição sexual, orientação, gênero, etc.,
origem étnico-racial, convicções religiosas, filosóficas e políticas, são dados sensíveis, portanto, né? Mas aqui não fala enunciado isso, eu que estou acrescentando. E do enunciado 405, que diz que as informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com autorização do titular. E há certos aspectos da vida da pessoa que precisam ser preservados de intromissões indevidas, mesmo que se trate de pessoa notória no que atina a vida familiar, a correspondência epistolar, sigilo bancário, valor do salário, do patrimônio, laudo médico, fatura de cartão de crédito, hábitos de consumo, etc. Então, a proteção da vida privada manifesta-se no artigo 5º da Lei Maior como, aqui está sistematizando, tá? Liberdade de expressão, inviolabilidade do domicílio, correspondência, comunicação telefônica, liberdade de locomoção e associação, exercício ao trabalho, limitação do comportamento apenas imposta legalmente, relativa à proibição de publicidade às processuais e direito de acesso ao banco de dados, etc. Então, como se vê, destinam-se os direitos de personalidade a resguardar a dignidade humana mediante sanções que devem ser suscitadas pelo ofendido ou pelo lesado indireto. Artigo 12 e parágrafo único do Código Civil. Esta sanção deve ser feita por meio de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, CPC, artigo 294, parágrafo único e o 300, ou cautelar, do CPC, artigo 294 a 311, e que suspenda os atos que ameaçam ou desrespeitam a integridade física, intelectual e moral, movendo-se em seguida uma ação que irá declarar ou negar a existência da lesão, que poderá ser acumulada com a ação ordinária de perdas e danos, a fim de ressarcir danos morais e patrimoniais. Como a ação ressarcitória do dano moral funda-se na lesão a bens jurídicos pessoais do lesado, portanto inerentes à sua personalidade, em regra só deveria ser intentada pela própria vítima, impossibilitando a transmissibilidade sucessória e o exercício dessa ação por via de subrogatória. Todavia, diante da forte tendência doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir que pessoas indiretamente atingidas pelo dano possam reclamar a sua reparação, o artigo 12, parágrafo único do Código Civil, veio acatar que, estando morta a vítima, terá a legitimação ativa para reclamar perdas e danos por lesão a direito de personalidade, consorte sobrevivente ou companheiro, parente em linha reta ou colateral, até o 4º grau. Todas as pessoas têm direito de propor ação de indenização, ingressando em juízo por direito próprio. Por isso, é preciso não olvidar, não evitar, não impedir que a ação de reparação comporta transmissibilidade aos sucessores do ofendido, desde que o prejuízo tenha sido causado em vida da vítima. De fato, o Código Civil, no artigo 943, diz que o direito de exigir a reparação transmite-se com a herança. E se houver ultraje à memória de um morto, os herdeiros poderão alegar e provar o prejuízo próprio decorrente da difamação ou da injúria ao membro da família desaparecida. Então, gente, ficamos por aqui, com um episódio mais consistente, e voltamos no próximo. Um abraço e tchau, tchau.